Se você investe em fundos imobiliários, existe uma grande chance de você ter ouvido ultimamente que fundos imobiliários são uma farsa. Mas será mesmo? O principal argumento dessas pessoas é que os fundos imobiliários eles não valorizam. Eles sempre estão perdendo para as empresas ou então para o CDI. Mas o que essas pessoas deixam de considerar é que o investimento em fundo imobiliário é muito diferente de um investimento numa empresa. Apesar dele pagar dividendos, remunerar seus investidores com dividendos, ele não é nem um pouco parecido com as empresas. Ele é um investimento imobiliário. Pode parecer meio óbvio, mas as pessoas não enxergam o fundo imobiliário dessa forma. Então, ele não se valoriza como uma ação. Por exemplo, uma ação de varejo. Ela vende um produto que vai se valorizar de acordo com a inflação. Então, o lucro dessa empresa ele vai corrigir de acordo com a inflação. Outro exemplo, a ação de tecnologia. Ela vai valorizar de acordo com a expectativa de entrega dela para o mercado. Agora, em se tratando de um fundo imobiliário, não necessariamente uma inflação vai trazer lucro para ele. Nem sempre o inquilino dele está ganhando com a inflação. Fora que no momento atual, com a Selic elevada, a gente tem um desestímulo à negociação de imóveis. E se os imóveis estão sendo pouco negociados, a gente tem pouca variação na valorização dos imóveis. E como o valor da cota de um fundo imobiliário normalmente ele segue o valor patrimonial, que são os imóveis que compõem esse fundo, então a gente vai ter sim uma baixa oscilação no valor desse fundo. E se o fundo for de papel, então o cenário é ainda pior, porque com a Selic elevada, os juros da quitação da dívida, dos CRIs desse fundo de papel ficam elevados. E isso dificulta ainda mais os devedores desse fundo a quitarem. Então aumenta o risco de calote para um fundo imobiliário que vai precisar ser precificado na cota. Além disso, como o fundo imobiliário paga dividendos mensalmente e assim como acontece com as ações, esse dividendo é descontado na cota, é uma dificuldade a mais para a valorização dessa cota do fundo imobiliário. Então eu não acredito que os fundos imobiliários sejam uma farsa, mas que o investidor precisa alinhar as expectativas dele e as estratégias de investimento dele. Como sempre, isso não é recomendação de investimento e eu não vou no direct de ninguém fazer oferta de investimento com retorno rápido, seguro e exorbitante. E para mais conteúdos que te ajudam a investir melhor, me segue.